Olá, bem-vindos a mais um episódio do Chronic Pod. Dessa vez a gente está aqui para entrevistar a Roberta Rodrigues, que vai contar para a gente sobre a sua trajetória com a Guillain-Barré recorrente. É isso mesmo, Isso, né? isso. E a gente tá aqui para descobrir um pouco de tudo isso que ela tem enfrentado ao longo dos anos, né? Roberta, obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui com você e saber um pouco mais da sua história. Eu que agradeço pelo convite, fico muito lisonjeada. Eu acredito que quanto mais pessoas souberem, né, desses enfrentamentos das pessoas que passam por essas doenças crônicas, eu acho que é válido para que a gente tenha um olhar diferenciado para o mundo mesmo e que a gente ajude, porque eu acho que tem muitas pessoas que não têm o seu diagnóstico, né, que tem patologias que são subdiagnosticadas e às vezes é por um episódio desse que a pessoa pega uma luz e fala, olha, talvez a minha patologia, o meu caso, pode se enquadrar nesse. E também a gente fala de tratamento, fala de coisas que é uma luz para os outros, né? Eu acho que a internet, ela veio para isso, para nos guiar aí, porque eu fico pensando nas pessoas antigamente, né, que enfrentavam essas doenças, como que elas lidavam sem tanta informação, e hoje a gente tem acesso a tanta informação, então passar essas informações para as pessoas, para mim é uma honra sempre. Não, e você tá certo. Eu acho que foi uma das coisas que começou a me movimentar em relação ao Chronic Pod, é essa necessidade de trazer informação sobre as doenças, né, de difícil diagnóstico, doenças crônicas em geral, assim, porque tem muita gente que leva muitos anos para chegar no diagnóstico, né, e é um processo extremamente difícil. No meu caso, foi porque eu passei muitos anos até ser diagnosticada com CIDP, que é a minha patologia em si, que a gente fala que é o Guillain-Barré crônico. Porque normalmente o Guillain-Barré em si, ele é uma patologia que ela é aguda, ela é inflamatória aguda, e ela não se repete, né? E aí, quando ela se repete, começa a ser esse caso recorrente. Mas eles ficavam, é uma variante de Guillain-Barré, mas não dava o diagnóstico em si, que aí é o CIDP, que no caso é o Guillain-Barré crônico. E aí tem vamos dizer assim, também outro tipo de diagnóstico que tem o axonal e o desmielinizante. O desmielinizante só pega a bainha de mielina ali, que recobre o nervo e tal, e já tem o axonal que afeta diretamente o axônio, que é a célula nervosa em si, que é mais grave. No caso, o meu caso, ele é o axonal. Por isso que todas as minhas crises agudas, eu fui para UTI e fiquei entubada, porque chega a essa parte de aparelho respiratório e tudo, diafragma, porque pega o nervo em si. E muita gente não sabe disso. E até o Guillain-Barré agudo mesmo tem essa distinção, que ele é desmielinizante ou ele é axonal. E muitas das pessoas, às vezes, não têm esse entendimento. E aí fica naquele caso, mas tem uma pessoa que teve Guillain-Barré, mas ela não ficou que nem você, foi tão leve. Teve uma pessoa que teve Guillain-Barré e chegou a vir a óbito. Então, varia de caso, porque também tem essa variante da onde que é acometido, sabe? Ou é só a mielina, ou é o axônio em si. E aí, a maioria das pessoas, elas não têm esse entendimento, sabe? Entendi. E a recorrência geralmente é maior na axônio ou mielina, você sabe dizer? Não sei dizer ao certo, assim, eles não falam muito ao certo. Mas, normalmente, quando ela fica recorrente, tende a ser mais axonal, porque é um caso mais grave, entendeu? Uhum. Mas não sei muito bem específico, não. Uhum. Como que começaram seus sintomas? Eu enfrento isso desde 2018, que eu tive a primeira crise. O Guillain-Barré em si, ele sempre vem de uma infecção ou de uma inflamação. E aí, em 2008, tomei a vacina da febre amarela. E aí, o meu corpo teve uma reação de hipersensibilidade. E aí, eu acabei gerando esses sintomas. Aí, como eu morava no interior, vim para Goiânia. E eles acharam que eu estava com a própria febre amarela. Porque eu estava com sintomas muito atípicos. E aí, já tinha paralisado as pernas. E aí, eu me internei num hospital específico para doenças tropicais. Fiquei isolada. E aí, fui paralisando. E aí, a gente evadiu do hospital, porque eles não estavam sabendo o que era. Naquela época, em 2008, não se falava muito de Guillain-Barré. E aí, a gente pegou e foi embora, assim, de ônibus, de carro mesmo, e aí eu passei mal, acabei desmaiando no caminho, perto de um hospital. E aí entramos nesse hospital, chegou lá, tinha um neurologista, o Dr. Fernando Elias, meu médico, e aí ele me viu e falou, não, vamos internar ela. E aí internou e ele teve a expertise, porque ele era dessa área, ele tinha vindo num congresso que as pessoas estavam falando de Guillain-Barré, e ele teve a expertise de fazer a coleta do líquor. E aí quando coletou o líquor, e aí fez a eletroneuromiografia, que são as coisas que diagnostica a patologia, e aí ele viu que era o Guillain-Barré em si. Aí ele já falou assim, olha, daqui uma semana mais
ou menos, ela pode estar indo para UTI, porque a doença tende a evoluir mesmo a gente fazendo o tratamento de imunoglobulina, não tinha cessado a doença, porque às vezes o tratamento de imunoglobulina na fase aguda tende a controlar a doença ali em si, mas não... Às vezes não dá muito certo, entendeu? Às vezes demora um tempo aí ela parar a evolução, ou às vezes evita o óbito, ou às vezes não. Então, vai de época mesmo. E aí tinha feito a imunoglobulina, mas eu não estava apresentando tanta melhora. E aí foi um baque, né? A gente pensar que ia para UTI, que ia ser entubada e tudo isso. E acabou acontecendo mesmo. Aí foi minha primeira intubação, foi em 2008. Acabei paralisando tudo, paralisando o diafragma. Aí tem que ir para o respirador para ficar respirando por aparelho. E aí faz outro ciclo de imunoglobulina ou plasmaférese para ver se o corpo reage mesmo e para de atacar. Porque a doença em si ela é uma doença autoimune, o meu próprio corpo ataca minhas células nervosas. Então a tendência é parar o ataque. Mas é igual eu sempre falo, assim, parou o ataque, mas o estrago já está feito, entendeu? Então, assim, hoje... Estou na cadeira de rodas, estou em processo de reabilitação, não estou em fase aguda da doença, a doença passou em si, ela é muito aguda ali, ela vai embora, a crise em si, ela vai embora. O que fica são as sequelas, né? Porque o sistema nervoso, ele não se regenera dessa forma, muitos nem se regenera, a gente falando de sistema nervoso periférico, há uma regeneração, mas muito lentificada, por vezes não tem essa regeneração e tal. Então, aí fica esse processo pós-doença, até o corpo... E reabilitando mesmo e formando novas células ali, células nervosas periféricas para voltar ao normal. E na primeira crise, então, você teve paralisação total? Total. Assim. E você levou quanto tempo, assim, para se... Você ficou quanto tempo na UTI? Na UTI, eu não lembro, eu fiquei mais ou menos de 1 mês e eu fiquei no todo, no CRER, que a gente tem um centro de reabilitação aqui em Goiânia, que é maravilhoso. Fiquei, assim, em torno de 8 meses, até voltar a andar de novo, sabe? E aí eu achei que tinha passado, né? Tinha acabado. A Guillain-Barré acabou e pronto, sobrevivi, isso é um milagre, beleza. E aí passou um tempo e nunca é específico, sabe? Tipo, a quantidade de tempo certinha, ela vem tanto tempo. Uma coisa que eu quero deixar muito claro, o Guillain-Barré não é genético, não tem nada. Qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa. Não, até hoje não descobriu que tem um fator em si que desencadeia. Somente um processo inflamatório ou infeccioso. Então, assim, qualquer pessoa que... Eu vejo muito, principalmente agora, pós-final de ano, pessoas que vão pra praia e tudo mais, pega alguma infecção intestinal, né? Ou uma virose. E aí, normalmente, se desencadeia Guillain-Barré dessa infecção. Então, precisa de uma infecção. Aí, quando a gente tem uma infecção, nosso sistema imune tenta nos proteger. Só que no caso do Guillain-Barré, há um erro ali na hora dessa proteção e o sistema imune, em vez de proteger, começa a atacar o sistema nervoso. Então, assim, qualquer pessoa pode ter em qualquer momento da vida, criança, adulto, idoso, não tem muito essa especificação, assim, sabe? Então, ao todo, assim, no início da sua história, assim, foi primeiro 1 mês na UTI, depois mais 8 meses de reabilitação no CRER. Isso. Aí você voltou a andar normalmente? Isso. Aí eu conseguir voltar a andar e tal, voltei a estudar. E aí eu tive uma infecção de garganta. Aí eu já fiquei atenta a isso, sabe? Aí eu tive uma infecção de garganta. Eu mantenho, né, sempre contato com o meu médico. Tive uma infecção de garganta, comecei a tratar com antibiótico em casa. Tinha ido no médico, comecei a tomar os comprimidos. Só que tava diferente, é sempre diferente. Eu sempre tenho que ficar atenta a qualquer espirro meu, assim. E aí era uma coisa diferente, eu vi que não tava melhorando. Aí eu comecei a sentir uma fraqueza nas pernas muito estranha, parecia que tava além, sabe? Gente, tá estranho essa fraqueza nas pernas. Eu lembro que eu fui no médico pra ver a fraqueza nas pernas, assim, andando, normal. Eu tava, tipo, normal, sabe? E aí cheguei lá e ele foi fazer os testes dos reflexos, que é sempre que a gente o primeiro exame físico que a gente faz. E aí na hora que foi fazer o teste dos reflexos, já tava com diminuição dos reflexos, sabe? E aí eu olhei para aquilo e falei, gente, eu sabia, né, o que significava. Eu falei, não é possível. Aí ele, não, nem eu acredito. E aí foi quando eu fui, aí foi do mesma forma, foi desencadeando, foi evoluindo. E aí acabei indo pra UTI de novo e tal. Só que assim, eu tive 10 crises, mas não foram as 10 que eu fiquei tetraplégica. Das 10, 5 eu cheguei a ficar tetraplégica, mas as outras eu tive um déficit motor periférico de leve a moderado. Ou seja, eu fiquei no andador, ou fiquei nas muletas, alguma coisa desse tipo, sabe? Mas todas pegou aparelho respiratório. Na verdade, das 10 crises, 9 pegou aparelho respiratório e eu tive que ser entubada.
E a tendência é que ela pegue mais o aparelho respiratório mesmo, ou isso é uma particularidade sua? Não, é uma particularidade da questão axonal e também da gravidade da doença, porque tem umas que são leves, né? Por exemplo, a janela de tratamento é muito importante. Então, se o paciente ele percebeu que tá ali, teve uma infecção. Porque o que acontece com o Guillain-Barré e as pessoas vão a óbito? Porque, assim, é sempre de uma infecção. Então, você acredita que quando você tá com a virose, a tendência é você ficar com essa fraqueza muscular, né? Então, as pessoas confundem muito. E aí, eu tô com a virose. Aí, a virose ali, a fase aguda, latente da doença, vamos pensar nos 3, 4, 5 dias. Passou isso, a pessoa continua enfraquecendo, sabe? Porque ela já tá com o Guillain-Barré. E aí ela acha que ainda é pela virose, sabe? Pela virose, ou pela dengue, ou pela gripe, ou pós-vacina. E aí demora buscar o tratamento. Porque se você fizer a imunoglobulina logo no início dos sintomas, 48 horas, 72 horas, a tendência é que não evolua de forma tão aguda, não pegue aparelho respiratório, sabe? A janela de tempo é muito importante. Normalmente, os pacientes que vão a óbito são pacientes que foram diagnosticados de forma tardia e acabaram tendo a infelicidade de ter a doença mais grave, né? Porque ela pode vir a leve, moderada, grave. Então, você teve sorte de ser diagnosticada rápido, Sim, né? todas as vezes, graças a Deus, eu fui diagnosticada de forma rápida, mas acabou evoluindo, né? Porque uma coisa também teve uma vez, aí eu fiquei entubada. Teve a segunda vez, eu fiquei entubada. A terceira vez, eu fiquei entubada. Então, querendo ou não, a minha musculatura respiratória, ela não é igual de todo mundo, né? Uhum. Então, ela tem essa tendência de chegar à fadiga de uma forma mais rápida, porque o meu sistema nervoso periférico, ele já tinha sofrido aí tantas lesões. Então, querendo ou não, pra mim, é muito mais fácil ser entubada, porque eu não tenho essa reserva, entendeu? Uhum. Então, por isso que acaba que quando tem a crise, eu entro em insuficiência respiratória de uma forma muito rápida, porque o meu sistema nervoso periférico, ele não é normal. Então, é a tendência, sabe? Quando o paciente tem uma vez, quando ele tem a segunda vez, quando ele é entubado uma segunda vez, a chance dele ser uma terceira vez, até por uma pneumonia, uma questão pulmonar mesmo, é maior por conta que ele já teve uma intubação prévia, né? Uhum. E aí, por isso que todas as vezes acabei evoluindo. E as outras vezes? Como que foi? Como que é essa experiência, assim? Porque, assim, sua realidade mudou muito rápido, se você parar pra pensar, assim, em 2008, de 2007 para 2008, você entra num contexto que você... Totalmente diferente. Totalmente diferente. O que foi essa mudança, assim, na sua vida? Na época foi horrível, porque eu era uma adolescente, assim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 para 15. E aí, o que muita gente não fala, que pra mim foi a parte mais traumática, é o quanto é invasivo uma UTI, sabe? O quanto é... Porque eu era uma adolescente, eu nunca tinha sido tocada, nem nada disso. E aí, você fica pelada no UTI de fralda, e aí as pessoas vêm te dão banho e trocam sua fralda, né? E assim, pra mim foi muito chocante tudo isso. Por mais que eu soubesse que eram cuidados e tudo necessários, mas eu sentia muita vergonha, né? Pra mim era muito invasivo, tipo assim, como assim alguém tá me dando banho, né? E aí era tudo, pra mim foi muito traumático como Nem mulher. sempre eram enfermeiras mulheres. Não, nem sempre, assim. Depois, quando eu me tornei da área da saúde, né? E outra, quando eu tinha voz, né? Eu conseguia falar, eu sempre pedi para serem enfermeiras mulheres. Mas nem sempre porque também não dá pra gente escolher, né? Uhum. Então, eu fiquei muito constrangida, porque eu não sabia que aquilo era normal, e aí eu vi um homem vindo para me dar banho, e aí eu tava entubada, não tinha como falar, e aquilo, assim, são flashes de cenas que vêm à minha memória, sabe? Que ficou como traumático, assim, desse momento, assim. Mas, assim, apesar de ter paralisado, você ficou consciente? Sim, a maioria das vezes eu fiquei consciente. Até porque é óbvio que eles induzem um coma na fase aguda, que você tá entubado ali, pra preservar a musculatura mesmo, você não ficar tão cansado. Mas também o paciente neuromuscular, ele não pode ficar muito tempo entubado, porque essa questão muscular e neurológica do músculo mesmo, do diafragma em si, ele acostuma muito fácil se tiver outra pessoa, no caso, o ventilador fazendo a função dele. Então, se ele ficar muito tempo entubado, ele acaba indo para traqueostomia e tudo mais, que é quando o respirador fica conectado aqui. E aí, depois é muito difícil sair.
Então, quando a gente vê essas doenças neuromusculares progressivas, tipo a ELA mesmo, a gente consegue perceber a progressão. O paciente ele tá respirando, depois ele vai pro BIPAP, depois ele vai para né, para tracostomia e ele acaba evoluindo aí, porque tem esse desgaste. Então, quando a gente fala de uma doença neuromuscular que não é progressiva, mas ela vem em surtos, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso como fisioterapeuta, com o paciente na UTI mesmo, quando ele está em ventilação mecânica. Você não pode deixar ele muito tempo sedado ali, sem dar esse estímulo para a musculatura, mas também você não pode dar um estímulo exagerado, porque senão a musculatura fadiga. Então, assim, é bem melindroso. E aí eles deixam uma fase, o paciente descansar, a fase aguda. A partir do momento que introduzem a imunoglobulina, a medicação, eles já vão tirando a sedação para o paciente ir tentando respirar sozinho para ver se ele consegue sair do tubo, entendeu? Porque tem que sair o quanto antes, para não virar permanente, sabe? Uhum. E geralmente você ficou, em média, quanto tempo, assim? Entubado, eu sempre fiquei de 10 a 12 dias, assim. Nunca passei disso, não. Tanto que eu não tenho a tracostomia, nunca fui tracostomizada, graças a Deus. Eu tive sorte, vamos dizer, porque aí eu fui para a área de fisioterapia, para a área da saúde, e aí eu sempre entendi muito disso. Aí tinha, no começo, quando eu não era formada, tinha os meus professores que tomavam esse cuidado. Então, quando eu ia para UTI, tinha muita gente ali muito foda na área da fisioterapia respiratória que cuidava de mim. Então, sabendo disso tudo, sabendo como titular uma ventilação mecânica, sabendo ter todos esses cuidados com o paciente. Então, e aí depois eu virei fisioterapeuta, eu tinha sempre muitos colegas competentes ali cuidando disso, sabe? E aí fortalecendo a musculatura respiratória na hora certa, me tirando do tubo da hora certa. E aí isso, nossa, graças a Deus que eu não tive grandes sequelas por conta disso. E assim, eu, como fisioterapeuta, eu olho, é um milagre um paciente sair tantas vezes do ventilador, porque é muito difícil a gente fazer uma extubação, é muito difícil o paciente voltar a respirar sozinho quando a gente fala de questão neurológica, sabe? E aí eu devo muito à minha equipe mesmo, assim, e a fisioterapia, ela foi essencial. Muito essencial nesse trajeto. E assim, quando você... Na sua primeira crise, você ainda não fazia faculdade, fazia? Não fazia faculdade. E foi por isso que você foi para fisioterapia? Foi por isso. Eu pensava assim, cara, eu preciso estar no hospital, eu preciso ajudar as pessoas como eu fui ajudada. Porque é um milagre, sabe? É muito lindo. E vendo tudo que aconteceu comigo, sabe? E eu peguei tantos fisioterapeutas competentes, eu devo muito a Mariana, a minha primeira fisioterapeuta da UTI, ela foi um anjo, e também a Thaís, que foi a minha fisioterapeuta lá do CRER, assim, o cuidado, o empenho, eu via nelas o amor que elas dedicavam àquilo, e eu falava assim, meu Deus, porque uma coisa é você sair viva, né? Outra coisa é você voltar ao normal, sabe? E aí a parte da fisioterapia entra nisso, sabe? De me devolver não só o ar, porque o fisioterapeuta, muitas pessoas não sabem, mas é o fisioterapeuta que é responsável por titular a ventilação mecânica numa UTI. Então, o fisioterapeuta que estuba o paciente. Então, ele sabe a hora de te tirar do tubo e ele faz de tudo para que isso aconteça. O trabalho do fisioterapeuta intensivista, ele é incrível, assim. E aí ver tudo aquilo, porque era aquela profissional que estava o tempo todo do meu lado, né? Era ela que estava ali cuidando de mim. Eu falei, cara, essa pessoa é muito importante dentro de uma UTI. Se não fosse ela, eu não estaria viva. E aí depois, no processo de reabilitação, de voltar a andar e tudo, também tive uma profissional muito excelente que cuidou de tudo isso. E aí eu me apaixonei, eu falei, eu quero ser isso, eu quero isso pra minha vida. E aí foi quando eu decidi me tornar fisioterapeuta. Foi o que te marcou, assim? Foi o que me marcou. Eu falei, eu quero isso. E foi uma escolha muito assertiva, porque tudo que eu já vivi, tudo que eu também já pude ajudar as pessoas. E eu falo que graças à fisioterapia que hoje eu tô viva, pelo conhecimento teórico e prático que eu tenho, porque eu já me ajudei muito em todo esse processo, sabe? Eu entendo a importância da fisioterapia. Eu uso de fato isso, sabe? Porque o exercício é a nossa ferramenta de trabalho. Então, eu uso o exercício com o valor que ele tem. Então, mesmo não estando doente entre uma crise e outra, eu sei a importância do exercício físico, eu sempre o pratico, porque é a minha ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, sabe? E eu dou muita importância a isso. E as outras crises? Como que foram esses processos, assim, né? E aí foram vindo, sabe? Igual, essa primeira foi da vacina da febre amarela, depois eu tive uma de uma infecção, depois eu tive uma por conta de um processo alérgico, depois eu tive por dengue, aí eu tive de novo por infecção de garganta, aí eu tive Covid, pós-Covid eu tive umas 3. E aí toda vez, assim, eu vivo, assim, em alerta. Porque nem sempre é igual.
eu tive pós-dengue, mas antes dessa pós-dengue eu já tinha tido 3 dengue e eu não tinha tido nada. Só que qualquer infecção, qualquer coisa diferente em mim, qualquer tosse, qualquer vacina que eu vá tomar, eu tenho que ficar muito atenta aos sinais, sabe? Senão vai desencadear. Mas eu nunca sei quando vai. Então, eu sempre tenho que estar bem alerta em relação a tudo, sabe? Mas aí, quando vem, eu já consigo perceber. Sabe, eu já consigo perceber, assim, que as minhas pernas, ela tá com fraqueza que não é normal. Começa com formigamento ali nas pernas e ela é ascendente. Então, ela sempre começa da parte inferior, vai subindo. E aí... Isso é uma característica, da doença mesmo. Isso. E aí, então... a pessoa tem uma infecção ou uma inflamação, é muito comum pós-vacina, e aí, às vezes as pessoas ficam culpando a vacina. A gente viu muito isso relacionado às vacinas de Covid, e aí as pessoas que eram anti-vacina, elas acabavam criticando muito. Mas a questão, ela pode acontecer com qualquer vacina, porque quando você coloca anticorpos no seu corpo, o seu sistema imune, ele tende a ter uma reação, né, a trabalhar ali para aqueles anticorpos. E aí, uma vacina é isso, né? Ela acaba, às vezes é vacina de vírus vivo, como é o caso da vacina da febre amarela, e aí tende a ter uma reação ali pós-vacina do seu próprio sistema imunológico. Por isso que é muito comum Guillain-Barré pós-vacina. Como a gente teve aí, muitas pessoas tomando vacina, várias doses da vacina do Covid, acabou que tivemos muito Guillain-Barré pós-vacina do Covid, e as pessoas culpando muito a vacina em si. Mas não, é um processo do nosso corpo mesmo. A da própria doença é mais comum ela ser pós-vacina, tanto que a minha primeira crise foi pós-vacina da febre amarela, sabe? Deixar claro que isso não significa que a gente tem que evitar de tomar vacina, né? Exatamente. Porque as vacinas salvam vidas, isso, né? Isso. E, assim, é um risco que se corre, mas também se não tomar vacina, a gente morre, né? Isso, não, e eu acho importante dizer, porque as pessoas às vezes colocam o Guillain-Barré como consequência da vacina do Covid em específico, mas ela não é, entendeu? Não é dessa vacina em específico ou de outra vacina em específico, não tem nada a ver disso, até porque como eu trabalho na UTI, eu sempre tive que tomar todas as vacinas, eu preciso estar com todas as vacinas em dias, e tomei todas as vacinas de Covid. Às vezes eu posto um vídeo no Instagram, e aí eu tive o Guillain-Barré, a minha crise pós-Covid e tal, aí todo mundo, nossa, mas ela é por conta da vacina, não sei. Gente, não é por conta da vacina, não tem nada a ver da vacina em específico. Essa própria reação do nosso sistema imune. Como, por exemplo, também, quando as pessoas têm uma mudança muito drástica no corpo, sabe, pós-gestação, quando a pessoa já tem uma doença autoimune, é mais comum ela ter Guillain-Barré. Então, todas as doenças autoimunes, a gente tem que tomar cuidado em relação a tudo do nosso corpo, sabe? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma atenção a mais. Mas não é por conta da vacina em específico que gerou isso, não é. Às vezes, por muita gente já ter tomado, né, em massa, uma quantidade em massa, aí apareceu alguns casos, e aí as pessoas acabaram levando isso como se fosse consequência da vacina em si, mas isso não é verdade. E o que fica difícil também, né? Porque a época da Covid, a gente para pensar, tinha a Covid acontecendo e também a vacinação. Uhum. Então, assim, não dá nem para saber se é vacina ou se é Covid. Exatamente, exato. E isso virou um assunto tão polêmico, às vezes coloco, assim, algum vídeo no Instagram, as pessoas começam a falar, porque eu sou totalmente a favor da vacinação, enfim, eu trabalho no SUS e eu adoro a saúde pública, defendo, eu estava na linha de frente, eu trabalhei na linha de frente, eu sei de tudo que aconteceu. E aí, eu fico assim, galera, calma, pelo amor de Deus, vacinem, porque eu sei da importância da vacina em si. Graças a Deus que nós tivemos, houve um divisor de águas, principalmente para quem estava na linha de frente, para quem viu aquele caos em si, de quando os pacientes eles não eram vacinados antes da vacina, a gravidade da doença, o nível que a doença chegou, para pós-vacinação. Quantos pacientes que pegaram Covid pós-vacinação, eles tiveram mais chance, vamos dizer assim, sabe? Então, não tem que usar esse terror da vacina, eu sou totalmente contra tudo isso, sabe? Eu também sou contra isso. Eu acho curioso porque você estava na linha de frente. Uhum. E você já tinha tido outros casos de Guillain-Barré. Já. Como que foi para você Cara, isso? foi uma assim? decisão, na verdade, foi uma decisão muito difícil, assim, de ser tomada. Porque eu sabia não quero ser aqui prepotente, mas eu sabia da minha competência para ajudar. E ao mesmo tempo eu sabia do risco, né? E aí eu estava na residência na época. E aí acabaram me colocando
é uma situação bem complicada. Acabaram me colocando na linha de frente sem eu ter sido vacinada antes, por conta de uma discussão, enfim, com uma preceptora específico. E aquilo me apavorou, porque eu não poderia, porque eu sou população de risco, né? E aí, por conta de um desentendimento, colocou a minha vida em risco, né? E eu falei assim, Senhor, agora é tu, porque eu tô aqui no meio disso, eu não fui vacinada ainda, não tinha saído a vacina e tal, não fui vacinada ainda e me proteja. Mas aí eu consegui, com a chefia e tal, uma ordem para me tirar dali e me colocar na neonatal, que era mais protegida, vamos dizer assim. E aí eu fiquei na neonatal até sair a vacina. Aí quando saiu a vacina, aí foi o caos em si, tava aquela loucura. E aí eu decidi ir para a linha de frente, foi uma decisão minha mesmo. Eu não atuei não só no HC, mas eu também atuei em vários outros hospitais como fisioterapeuta particular. E eu senti de Deus mesmo, assim. Eu coloquei isso em oração e eu senti de Deus que eu precisava ir, que Ele iria me proteger. E foi. Eu trabalhei incansavelmente, foi uma loucura. Às vezes eu fico pensando, gente, a gente precisa fazer um estudo com os profissionais que atuaram ali. Porque eu juro pra você, eu olho pra trás, parece que não aconteceu aquilo. Assim, foi tão louco, tão absurdo tudo que a gente viveu, que assim, meu Deus, como que a gente sobreviveu àquilo, sabe? Eu acho que a longo prazo, se a gente for fazer um estudo a longo prazo dos profissionais que atuaram na linha de frente, eu acho que vão vir muitas coisas, assim, que foram guardadas e que as pessoas levaram a vida normal, mas é impossível esquecer aquelas cenas, assim. Foram coisas muito, muito impactantes mesmo, do tipo, eu ter que trabalhar de fralda, a gente não ter tempo de comer, porque não tinha EPI. Então, você não podia trocar de roupa, você não podia tomar banho, você não podia ir no banheiro, porque não podia tirar aquele EPI que você tinha que ficar com ele. E aí, as cicatrizes no rosto, por conta das máscaras. O seu colega bater um whey e te dar de canudinho enquanto você estava no isolamento com o paciente, pela janelinha, porque não tinha como você sair do lado do paciente, entendeu? E aí, você estava horas e horas e horas sem comer, a gente não dormia. Tinha surtos dos profissionais durante o plantão, médico quebrando cadeira e mesa e indo embora do plantão e deixando o plantão sem médico, enfermeira também abandonando e indo embora, pessoas, sabe? Foi um caos, A hora que eu relembro as cenas, eu falo, meu Deus. Só que as pessoas, elas não têm noção. Quem tava de fora... Gente, na televisão não passou 1% da realidade. Assim, não passou 1% do que estava acontecendo. Só quem estava ali dentro. E eu acho que se tivesse passado, acho que teria gerado um caos muito maior das pessoas. Eu acho que todo mundo tinha surtado, mais do que já surtaram, entendeu? Por entender de fato o que estava acontecendo, né? Porque a gente acumulava corpos e corpos, assim, em salas, porque o necrotério já não dava mais. Aí tinha que ser transferido por vários caminhões, assim. Foram coisas muito, muito, muito impactantes mesmo. E a Covid em si, ela mudou, e como eu sou intensivista, o paciente que ele vai para UTI, normalmente, ele é um paciente, pelo menos no perfil do hospital que eu trabalhava, é um paciente crônico. Então, era aquele paciente que vinha com várias doenças e tudo e tal. Era um paciente que ele estava na UTI por uma agudização de uma doença crônica. Ele já era um paciente doente, né? Uhum. Ele já entendia que ele tinha uma patologia. No Covid, não. As pessoas, elas pegavam Covid e hoje elas começavam com sintomas, então elas não estavam entendendo o risco, elas não estavam sabendo de nada disso, era tudo muito agudo, era tudo muito rápido. Uhum. Então, as pessoas, elas vinham a óbito, assim, de uma forma muito rápida, e todas muito lúcidas, né? Porque elas estavam ali lúcidas, conversando com você, e do nada entrava em insuficiência respiratória e não tinha sedação para todo mundo, não tinha ventilador para todo mundo, a gente teve que escolher quem entubava e quem não entubava, então a gente teve que escolher quem a gente deixava morrer e quem a gente ia tentar salvar. Foram coisas muito pesadas para os profissionais em si, sabe? E o paciente, ele morria conversando com você, assim, pegado na sua mão, assim. Uhum. E algo que me impactou muito nessa época, por já ser paciente, por já ter ficado na UTI, e algo, vamos dizer assim, instruído mesmo pelo Espírito Santo. Normalmente, tinha alguns médicos, que o médico que gere a equipe, o plantão em si, né? E aí, normalmente, os médicos, eles vinham para sedar o paciente, para entubar,
sem avisar o paciente. E a gente não sabia que, normalmente, se aquela intubação, o paciente ia voltar ou não. No começo, os primeiros que foram intubados, normalmente a intubação, os pacientes estavam indo a óbito. Depois da vacina, normalmente a intubação estava sendo para preservar esses pacientes. E aí, no começo, a gente não sabia que a hora que intubar, se esperava mais intubar, ou se intubava de forma antecipada. Aquele rolo até começar os estudos, até a gente começar a ser guiado e tal. Ninguém sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo, porque a gente ia testando, sabe? E aí eu lembro que eu falei assim, cara, eu me propus a em nenhum plantão meu deixar o paciente ser intubado sem ele saber o que estava acontecendo, sem ele ter a chance de se despedir. E eu lembro que eu tive uma discussão com o médico e aí ele pegou e falou, não, a gente tem que ser rápido, porque se você avisar para o paciente, ele vai começar a chorar e tal. Eu peguei e falei assim, mas ele não pode ter outra chance, doutor. A gente não sabe, o senhor garante que essa intubação ela é para preservação, igual os outros pacientes normais, que não eram Covid. A gente sabe que intubar, igual no meu caso do Guillain-Barré, a gente intuba como uma forma de prevenção para descansar a musculatura, para ela ir recuperando. E no caso do Covid, normalmente não havia essa recuperação, né? O paciente acabava indo a óbito e ali era a última chance dele. E aí ele estava acordado, normal, aí colocava a sedação, ele já ficava sedado e aí ele nunca mais via nada, né? Porque às vezes morria. E aí eu falei, não, você se responsabiliza por isso? Então eu falei, me responsabilizo. Pode deixar que eu vou conversar. A minha galeria, ela só tinha isso. Eu excluí Instagram, excluí tudo na época. A minha galeria só tinha isso, assim, de vários vídeos. Porque quando o paciente vinha a óbito, a família vinha. E aí era quando eu mostrava, né? E foi a coisa mais linda que eu já vivi na minha vida, assim. Eu vivi muitas histórias maravilhosas. Porque aí eu chegava, eu conversava, falava, olha, sou fulano de tal. O senhor tá piorando. O senhor está entrando em insuficiência respiratória, a máscara mais não está aguentando, a gente vai ter que entubar. E os pacientes tinham muito medo de ser entubados. A gente vai ter que entubar o senhor, não sei o quê. Eu falei, eu não vou ficar aqui com o senhor, vou ficar aqui segurando a mão do senhor, vai dar tudo certo. Não. O senhor confia em Deus? O senhor quer fazer uma oração? Vamos orar junto e tal, não sei o quê. E assim, eu vi muita gente ser convertida naquele momento. Eu vi muita gente pedindo perdão. Não, eu falei, aí eu perguntava, o senhor quer fazer um vídeo? O senhor quer fazer uma ligação? Aí, às vezes, o paciente não conseguia falar, que ele já estava muito cansado e tal. Aí ele pegou e falou assim, o senhor quer ver? O senhor quer que eu ligue de vídeo para o senhor ver a sua família? E aí muitas vezes eu ligava e ele não conseguia nem falar, mas pelo menos via a família, se despedia. Alguns deixaram mensagens maravilhosas, pedindo perdão para a esposa, pedindo perdão para filho, sabe? Foi muito impactante tudo. E aí quando o paciente vinha a óbito, a família vinha, eu mostrava. E muitas das vezes o que eu mais ouvi foi assim, nossa, eu esperei a vida inteira ele me pedir esse perdão, eu esperei a vida inteira ouvir isso. Eu não sabia que meu pai me amava desse jeito, eu não sabia que meu pai tinha esse orgulho de mim. Sabe? Muita coisa foi dita ali. Uhum. E aí, eu acho que pelo menos aonde eu estive, eu consegui humanizar isso, sabe? E eu fiquei muito feliz com tudo. Por isso que eu achei que depois eu entendi. Eu falei, agora eu entendo por que Deus me queria aqui na linha de frente, apesar do risco. E Ele me poupou e cuidou de tudo. Mas foram coisas, assim, incríveis. Eu vi a mão de Deus em tudo, assim. Mas um caos que... É muito importante a gente trazer essa humanização da saúde, né? Eu sou psicóloga e eu tô no hospital também. E eu acho que uma das coisas que eu mais luto, assim, é por essa humanização da saúde, né? A perspectiva transdisciplinar tá muito distante, mas a interdisciplinar, pelo menos, por favor, né? Sim. Porque, assim, às vezes o médico, ele tem um lugar de poder em que nem todo profissional da saúde vai fazer os questionamentos, por exemplo, que você chegou e fez diante de um médico, né? E às vezes a gente tem que entender que enquanto equipe, a gente precisa ter voz, né? E precisa lutar pelo melhor do nosso paciente. E foi o que eu fiz, assim, sempre. Eu sou especialista em cuidados paliativos, eu adoro essa área e eu sempre levanto a bandeira da humanização. E porque, eu vou ser bem sincera, teve profissionais durante todo esse meu processo de doença que pioraram a minha doença, sabe? O profissional, ele tem esse poder de melhorar a sua doença, o seu processo de doença, ou piorar o seu processo de doença. Teve vários profissionais, pela forma como me trataram, que me fizeram me sentir dor, porque a gente sabe que a dor, ela não é só física. Então, e eu falava assim, meu Deus, eu não quero ser assim, eu não posso ser assim, eu não posso aumentar a dor do meu doente, eu não posso gerar um processo de desconforto diante do tamanho do desconforto que ele está vivendo. Eu não posso fazer ele se sentir mais incapaz do que ele já está. E por que eu me senti assim? Então,
viver a vida. Eu vivi uma vida em hospital, entendeu? A minha adolescência e juventude toda foi doente. Então, quando eu não estava doente, eu estava estudando para me tornar uma profissional da saúde. E junto com isso, eu falei assim, eu preciso fazer algo diferente, porque é a forma como eu queria ser tratada, sabe? E aí era o questionamento que eu sempre levava. Eu falava assim, e se fosse você no lugar, entendeu? E se fosse sua família, se fosse seu pai aqui no lugar? Eu lembro de um dia que eu estava atendendo um profissional, um pai de um médico. E aí, foi o primeiro certificado de excelência que eu recebi lá do hospital. Que a gente recebe esse certificado quando alguém vai na ouvidoria e faz um elogio muito bom para você, você recebe um certificado de excelência. E aí foi o primeiro que eu recebi, eu nunca vou esquecer, porque foi bem no comecinho do Covid, o pai dele estava internado no hospital onde eu fazia residência, e aí eu estava atendendo o pai dele. E aí, naquela época, a gente não estava com máscara de VNI suficiente para todo mundo, não tinha máscara de VNI suficiente para todo mundo. E aí eu consegui uma máscara para ele, e aí o rosto dele era muito fininho, a máscara não estava vedando, eu coloquei um monte de esparadrapo, de gás, assim, para vedar a máscara, e ele, idosinho, muito desconfortável, e não aguentava a máscara, eu segurando a máscara lá, segurando a mão dele, eu colocava música e ficava, porque o Covid era um cansaço, né, uma falta de ar, e as pessoas acabavam que elas ficavam com mais falta de ar ainda, à medida que elas iam ficando nervosas. Muita gente do Covid morreu por ansiedade, por aquele desconforto e tal, e ela não conseguia se acalmar para respirar devagarzinho e poupar energia, né? E aí eu lembro bem desse caso, ele tava muito... E aí eu liguei pro filho dele, eu falei assim, eu não tô conseguindo acalmá-lo, ele tá muito nervoso e isso tava gastando energia, porque o Covid na fase aguda tinha que ficar quietinho pra não ter esse gasto energético. E aí eu chamei os médicos e tal, e aí falei, vamos ter que entubar, porque tá evoluindo e tal. E aí fizeram a gasometria e tal, resolveu pro entubar. E aí na hora da intubação, aconteceu várias intercorrências e tal, entubamos, mas ele não aguentou e acabou vindo a óbito. Só que aí mesmo, na minha cabeça, assim, eu perdi, né? O paciente morreu, a gente perdeu o paciente, né? Mas aí depois eu recebi o certificado de excelência com elogio do filho dele, com tantas palavras, obrigada, porque os últimos momentos do meu pai foi com você e foram maravilhosos. Eu vi o seu cuidado com meu pai, ele foi muito bem tratado, dananã. E aí eu percebi que eu não tinha perdido, né? Porque... E aí mudou uma chavinha, assim. Às vezes o paciente vai vir a óbito, mas a gente não perde quando a gente entrega o melhor e dá humanidade para aquele paciente na hora da morte, sabe? Então, eu vejo muito isso, que falta muito isso em hospital, essa humanização ali para aquele paciente que tá morrendo, porque muitas vezes as pessoas deixam, né? E isso é muito importante. O doente em si, não só aquele que está internado na fase aguda da doença, mas o próprio doente em doença crônica, como é o nosso caso, né? Uhum. A gente precisa ter esse olhar, porque muitas vezes tem doenças crônicas que conseguem ser controladas, mas tem doenças crônicas que são progressivas, e querendo ou não, uma pessoa que ela tem doença crônica, ela está mais familiarizada com a morte, vamos dizer assim, né? Porque ela passa por muitas dificuldades. Sim. Então, é uma pessoa que ela tem muita dor, né? Não só dor física, mas muitas questões envolvidas e tal, e ela precisa desse olhar humano para que tenha esse entendimento de tudo que ela passa, de todas essas dores, do peso que é um diagnóstico assim, porque uma coisa é você passar por uma doença aguda e tudo mais, uma coisa é você saber que você tem uma doença que você não tem cura, entendeu? Aquela doença ali você vai levar pro resto da vida e ela pode vir a piorar, e você tem que tomar medicação, você tem que lidar com ela e as limitações que ela te causa, e a sociedade em si, eu acho que ela não tá tão preparada para acolher esse tipo de paciente, sabe? Não, de forma alguma. Uhum. Elas muitas acham que às vezes é limitação, que às vezes é frescura, que às vezes é uma coisa assim, uma coisa, né? E não é. É uma realidade completamente diferente, né? Bem distante. Acho que só quem vive sabe dizer bem o que é, né? Tá ali na pele de quem tem uma doença crônica, seja ela qual for, uhum. né? Mas me fala uma coisa, porque assim, uma coisa que me deixou curiosa. A Guillain-Barré, ela, quando você recupera, você tem... Porque assim, você aguentou um rojão aí, né, cara? Tipo assim, 2018, você teve o primeiro quadro em 2008, então na época do Covid você já tinha tido algumas crises. Sim. Então assim, quando você recupera, você tem algum sintoma ou não? Eu graças a Deus, todas as vezes eu recuperei 100%. Eles lidam isso, primeiramente, vamos dizer assim, os culpados disso, primeiramente a Deus, segundamente porque, cara, o que eu me dedico às fisioterapias é fora do comum. E assim,
eu não me limito a esse diagnóstico, sabe? Eu me cuido muito. Então, entre uma crise e outra, quando eu vou melhorando, eu treino muito. O meu pensamento é assim, eu preciso ter massa muscular para quando vier a crise eu ter o que gastar. Porque a gente sabe que um paciente sedentário que entra na UTI, a chance de óbito dele é muito maior que um paciente que ele é atleta, vamos dizer assim. Então, eu sempre fiz assim, a minha mentalidade sempre foi essa, desde a primeira crise, quando repetiu. Eu falei assim, então tá, esse trem repetiu, vai que repete de novo. Então, se repetir de novo, que pelo menos me pegue numa fase boa. E foi assim, todas as vezes que eu tive a crise, eu tava muito bem. Né, vamos dizer assim, fisicamente, de condicionamento. Então, eu melhorei muito, com muita fisioterapia, eu sempre me dediquei muito às fisioterapias, nunca desisti, mas eu também entendo que tem pacientes que, por exemplo, tiveram complicações mais graves, que tiveram outras doenças associadas, junto com o Guillain-Barré, que não teve um recurso, um tratamento com tanto cuidado, que nem eu, que teve infecções na UTI. Então, assim, vai de cada caso, né? Cada caso é um caso. Mas, e também, por exemplo, agora, quando eu fiquei internada no SARA, os médicos mesmos disseram que a minha condição muscular, porque existem questões genéticas, né? Ela vem de atleta, sabe? A minha condição muscular mesmo, ela é de um atleta. Por isso que eu consegui recuperar, porque o meu músculo, a minha recuperação, a minha regeneração, ela é mais rápida do que uma pessoa normal, vamos dizer assim, entendeu? Os médicos mesmos falaram que se eu não tivesse essa doença, provavelmente eu seria uma atleta de alto rendimento em algum esporte. Eu teria potencial para isso, entendeu? Porque não é só a pessoa querer. Um atleta de alto nível não é só a pessoa querer e falar, eu vou treinar. Por isso que alguns se destacam, outros não. E essa questão desse destaque de ganhar em primeiro lugar e tudo mais, vamos colocar lá o Bolt e tudo mais, pela própria questão genética prévia dele, né? Uhum. Então, eles falam que a minha condição genética, ela é de atleta, assim. E desde pequenininha, antes mesmo dos 14 anos, eu já competi em capoeira. Eu era muito, muito ativa, sabe? E aí, quando veio a doença, eu tava bem, assim. E aí, entrou uma crise e outra, eu me recupero totalmente. E aí, vem a crise, acaba que abala, né? Eu fico do jeito que eu fiquei. Das 10 crises, 5 eu fiquei tetraplégica, sem mexer nada, do pescoço para baixo. E aí, é muita fisioterapia. Igual a de 2018, que foi a última vez que eu fiquei tetraplégica, 2017. Eu fiquei 2018 e 2019, 2 anos em recuperação. Aí, eu me recuperei. Aí, quando eu tava bem, voltei a trabalhar e foi logo o Covid. Então, tipo assim, era pós-recuperação ali mesmo. Veio o Covid, veio a loucura de tudo. E aí, depois eu me recuperei. Aí, eu tive outra crise. E assim foi indo. E você levou 2 anos para recuperar? A última que eu fiquei tetraplégica, sim. Dessa vez você ficou, né? Então, dessa vez eu fiquei, foi em janeiro. Vai fazer 1 ano agora que eu tô em processo de reabilitação. 1 ano. Aí você tá fazendo a reabilitação onde? No Estou CRER? fazendo no CRER, estou fazendo no CRER de forma ambulatorial, em casa. Eu tenho uma bicicleta em casa, uma bike em casa. Então, além das fisioterapias de lá, eu faço a minha bike em casa, que eu vou tentando com a mão, assim. E tem fisioterapeuta que tá me ajudando em casa também, que vai me atender em casa. Tudo que eu posso fazer, eu faço. Assim, tudo. Tem peso lá em casa, tem tudo. Assim, eu não desisto, sabe? Eu acredito muito que eu vou voltar a andar, que eu vou voltar a correr, que vai dar tudo certo. E eu me visualizo assim, e eu vou embora, sabe? Eu não me deixo, assim, me entregar pela situação, sabe? Graças a Deus eu nunca me vitimizei. E eu acho que é isso que é o diferencial. Às vezes eu vou conversar com muita gente que às vezes a patologia nem é tão grave, sabe? Mas não conseguem uma recuperação porque às vezes se entrega, sabe? Tipo, se coloca como vitimista naquela situação e tal. Ai, o mundo é contra mim e eu tenho essa doença. E toma posse disso e acaba ficando ali naquela situação. Mas graças a Deus eu só me vejo boa, assim. E agora ainda mais tomando, igual eu te falei, eu tô tomando a medicação Rituximab, que foi aprovado pela Anvisa pro meu tipo de patologia, que antes não tinha. Então, tipo assim, eu não tinha nem perspectiva. Antes, assim, eu não sabia se eu poderia ter crises recorrentes, quantas. E o negócio é assim, será que da próxima eu morro? Tem essa pergunta na minha cabeça, óbvio. Porque assim, imagina se da próxima vez que eu for na UTI, eu como intensivista, eu falo, meu Deus, e se na hora de for me entubar, eles fizerem uma fístula? E se eu fico com todas as complicações que podem acontecer, e se na hora da intubação eu tiver uma parada, e se isso, e se eu pegar uma infecção com uma bactéria multiresistente, e se tudo vem na minha cabeça, assim. E aí eu falei, se da próxima internação em UTI eu não sobreviver, né? Óbvio que eu tenho esse questionamento. E se da próxima vez eu não voltar a andar? E se da próxima vez? Porque sempre tinha essa questão de uma próxima vez. Mas agora eu acredito com a medicação que não vai ter essa próxima vez, porque
A medicação eu vou tomar ela de forma semestral, e aí a medicação ela tende a paralisar a doença e ter esse controle da doença, sabe? O que demorou muito porque ela não tinha sido aprovada pela Anvisa. A gente tem muitos trâmites, né? Principalmente para essas medicações de alto custo, para esses pacientes com doença crônica serem liberadas, serem aprovadas. E muitas vezes os pacientes eles vêm a óbito porque não tiveram acesso a isso, né? A gente vê muito isso. E lá fora já era correlacionado o uso Sim, sim. Tanto que foram com esses estudos lá de fora que meu médico trouxe e a gente, né, fez uma junta e tal para conseguir essa liberação no plano e tal. E aí, vamos tomar. Eu tomei ela de novo agora em dezembro e aí daqui 6 meses eu vou tomar ela de novo. Em dezembro você tomou e em janeiro você teve crise mesmo assim? Não, em dezembro agora. Dezembro. Agora. Depois da crise, aí em dezembro agora eu tomei. E aí a próxima eu vou tomar de novo daqui 6 meses. E você sentiu alguma... Não, o rituximab, ele dá uma fraqueza, né, e tudo mais, porque ele mexe ali nos linfócitos B e tal. Mas fiquei com fraqueza, um pouco de náusea e tal, mas nada muito significativo, assim, não, sabe? Mais tranquilo mesmo. E você já estava em processo de reabilitação? Em processo de reabilitação. Tô aí em processo de reabilitação, se Deus quiser, caminhando para melhora. E já faz 1 ano de processo de reabilitação? Desde que eu saí da UTI, da UTI em fevereiro. Sair da UTI em fevereiro. Aí eu internei no CRER. Entrei no CRER totalmente tetraplégica e tal, não mexia nada do pescoço. Aí eu saí do CRER, fiquei um tempo em casa. Aí eu fui... Tetraplégica? Tetraplégica. E fui melhorando um pouco os braços, o pescoço, o controle do pescoço e tudo. E aí eu fui para o Sara Kubitschek, em Brasília. Eu internei no Sara. E aí retornei para Goiânia. E agora eu tô fazendo fisioterapia de forma ambulatorial, sem estar internada, sabe? E como que foi o processo para conseguir entrar no Sara? Eu também nunca tinha internado lá, foi a primeira vez. E aí o que muita gente pergunta, como que é e tal, não tem como ter contato, sabe? Tipo, alguém que trabalha lá dentro, não tem, é tudo pelo site. Tudo você tem que se inscrever pelo site, que eles ligam, eles entram em contato, sabe? E aí eu falei, nossa... Porque eu achava, eu vou escrever pelo site, eles nunca vão ligar. Mas todas as internações de lá é pelo site. E aí eles entram em contato, faz uma consulta online e tudo. E eu indico para toda pessoa que tem uma doença que causa essas consequências musculares e tal, ir para lá, sabe? Mesmo que não seja aguda, façam inscrição. E vou dar uma dica aqui, quando for fazer a inscrição, não coloca muitos detalhes, sabe? Na inscrição, tipo, muitos exames, muitas coisas. Coloca muito básico do básico do básico do básico, que você tá querendo ir para lá para investigar diagnóstico, para reabilitação, e espera eles entrarem em contato, sabe? Porque quando você coloca coisa demais, tende a demorar um pouquinho mais a sua chamada. Mas porque é um vínculo para sempre, sabe? Eu sou paciente de lá, qualquer coisa que acontecer eu posso ir para lá, entendeu? Os exames de lá, o centro de reabilitação de lá é incrível. O CRER aqui também é maravilhoso, mas na parte de diagnóstico do Sara é melhor, sabe? A parte de diagnóstico lá eles investigam muito, tem suporte de tudo, médico, a equipe multidisciplinar de lá é incrível mesmo, assim. Eu indico para todo mundo. Você chegou a perder a fala, não chegou? Cheguei a perder a fala, perder a deglutição, e aí não conseguia comer. E aí era um medo de morrer todos os dias, porque aí a minha musculatura estava muito fraca e a minha língua caía e eu não conseguia tossir, não conseguia colocar o catarro para fora. E aí, pra dar banho em mim na UTI, eu ficava o tempo todo sentada, cabeceira de 90 graus, porque senão porque a baba tinha que cair, né? Se eu ficasse assim, a baba ficava aqui, eu sufocava, começava a ficar roxa, enfim, aí tinha que aspirar aquilo tudo, todo aquele negócio, a minha saturação caía muito, eu ficava roxa, tudo aquilo, né? Eu falava assim, agora eu morro, meu Deus, e eu tudo acordado, né? Eu falava assim, pelo amor de Deus, agora vai, não conseguia respirar, socorro. E eu não conseguia trazer o pescoço pra frente não mexia, então... E aí, às vezes, para dar banho, pra você ver quando eu falo do profissional, às vezes para dar banho, aí o médico deixava muito claro, né, que não podia descer minha cabeceira, que eu tinha que ficar só sentada, que eu tava com risco de broncoaspirar e de sufocar, enfim. E aí chegava o profissional para dar banho, pegava e falava assim, não, mas eu não consigo dar banho com a cabeceira sentada. Tem que deitar a cabeceira, porque senão eu não consigo. E aí, minha mãe tava comigo lá na UTI e falava, não pode, porque ela sufoca, ela fica roxa, a saturação dela cai, é perigoso. Não, mas eu não consigo. E aí tinha gente que teimava, sabe? E, tipo, descia, e era um sofrimento. E eu não conseguia falar, não conseguia nada. E eu só chorava e, tipo, sufocava. E virava o meu rosto, assim, de lado. Mas mesmo assim, não tinha como, sabe?
E aí eu lembro disso tudo, eu falava assim, gente, ô ser humano, ô Senhor, toca essa alma, olha o meu sofrimento aqui, tipo, como eu ficava assim, aquela loucura, assim, mas a pessoa, ela não se adaptava para dar um banho sentada, entendeu? Então, assim, quando eu falo do profissional, o profissional, ele tem esse poder de intensificar a sua dor. E muitas das vezes, por uma negligência, complicar o seu prognóstico, sabe? Porque essas recorrentes engasgos, eu acabei broncoaspirando e tudo mais, coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Se tivesse seguido a orientação correta. Sim, e de novo a gente volta na perspectiva, a importância da equipe interdisciplinar, né? Da comunicação entre o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista e todo mundo ali se comunicar, né? Porque assim, a vivência que eu tive, pelo menos no HC, a gente nem sabia quem eram os médicos, né? Sim. E isso é muito triste, assim, ainda mais num contexto de uma doença que é crônica, né? No meu caso, é multissistêmica, né? Então, tipo assim, você tem que interagir todo mundo. Não tem como você... Não tem como. Não tem como. Precisa de todo mundo. E às vezes, você falando da questão crônica, e às vezes, assim, as pessoas, eu percebo que, eu acho que muitos dos pacientes vão se identificar, que muitos profissionais, quando você interna, ou alguma coisa do tipo, fica meio com raiva do paciente crônico. Porque o paciente crônico, ele sabe o que está acontecendo com a doença dele. Então, na hora de pegar a veia mesmo, eu sei exatamente onde que vai dar certo. Aí, às vezes, a pessoa tema, tipo, vai em outro lugar só pra me furar, porque eu sei que não vai dar certo. Porque quantas internações, quantos acessos eu já peguei. Sim. Então, assim, às vezes, não é chatice, né? É porque a gente, por já ter passado, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, o que dá certo, o que dá errado, a forma como funciona. Se às vezes a gente tá falando, olha, eu tô sentindo que eu tô com alguma coisa, às vezes não tem o sintoma ainda, por exemplo, a febre, o sinal, né? A febre ou alguma alteração de leucócitos, mas o paciente crônico, ele é muito, muito sensível às coisas que acontecem no corpo dele. Então, às vezes, antes mesmo de aparecer no exame ou alguma coisa, ele já tá sentindo. E aí, eu percebo, nem tanto isso por mim, porque por ser profissional, mas eu percebo pelos meus colegas de outros pacientes que têm essa doença crônica, né? Aí vai internar e fala, nossa, já vem fulano, aquele chato, que não sei o quê, que internou de novo e tal, que, tipo, que fica querendo mandar no tratamento e tal. E eu falava, gente, não é, eu sou paciente crônica, eu entendo. De fato, ele sabe o que ele tá falando, porque é ele que convive com a doença há anos. Então, ele sabe mais que a gente precisa ter esse entendimento. Sim, o lugar de escuta do paciente, né? Sim. A coisa não tem que ser mais vertical como era antigamente, ela tem que ser horizontal. Exato. Se você não escuta o paciente, se você não dá lugar de fala pro paciente, como que você vai... E o paciente, ele sabe. Ele que tá com a doença, a dor é dele, então ele sabe exatamente onde que dói, como que dói, quanto dói, e ele sabe falar das coisas de uma... Se a gente ouvir o paciente em si, a gente vai conseguir tratá-lo da melhor forma possível, porque ele vai nos guiar para aquilo que ele precisa, né? E às vezes também tem essa questão, eu acho que tem que dar mais importância ainda para essa questão psicológica do paciente crônico, né? Porque a gente sabe que qualquer fator emocional agudiza, né, a doença crônica. Então, o fator emocional é muito importante nisso daí, né? Não, e assim, pelo menos no contexto da síndrome da fadiga crônica, que é uma doença extremamente estigmatizada, o gaslighting médico é a vivência desse paciente por anos e anos e anos, né? Então, assim, ele é estigmatizado por quem deveria ter atendido ele, né? Então, assim, eu conheço várias pessoas que criaram resistências, não vão mais no médico. Não vou mais no médico para ele me desacreditar, para ele me subjugar. Eu saio do médico, eu saio pior. E é justamente essa dificuldade de escuta, né? Porque, assim, quantas doenças a gente ainda não tinha biomarcador há alguns anos atrás e eram consideradas psicológicas, né? E quantas doenças ainda a gente não tem pela frente nessa trajetória toda, Nossa, né? Você falando aí, eu me lembrei de... Isso aconteceu 2 vezes. 2 vezes eu fui para o pronto-socorro com insuficiência respiratória, porque é muito agudo, né? Eu tava com infecção, a primeira vez eu tava com infecção, e aí eu tinha ido no pronto-socorro para pegar de outro hospital. Fui pro pronto-socorro de outro hospital para pegar, não é do hospital que eu trabalho, para pegar receita para comprar um antibiótico. Aí cheguei lá, aí eu sentei, e aí eu comecei um cansaço para respirar. Aí eu já alerta, né? E aquela fila de gente para ser atendida. E eu comecei a respirar cansada. Falei, Senhor, será?
né? Fiquei atenta, né? Falei, tava sem meu oxímetro. Falei, vou ficar atenta aqui, né? Mas eu também não vou me esforçar, não vou embora a pé, o hospital era perto de casa, não vou embora a pé e tal. Vou aguentar aqui mais um tempo. Eu fiquei quietinha, fechei o olho, fiquei lá. E eu sentindo um peso. Eu falei, não tô legal. Aí eu tava no hospital, né? Obviamente, eu fui lá na doutora. Falei, doutora, eu sou fisioterapeuta intensivista, eu tenho uma doença neuromuscular, eu tô com infecção de garganta, eu vim aqui pra pegar remédio pra tomar um antibiótico. Eu não pensei que ia evoluir, mas eu tô entrando em insuficiência respiratória. Tô muito cansada. A senhora não tem uma VNI aí, não, um ventilador pra colocar em mim, pra eu descansar, porque se eu continuar desse jeito, eu vou evoluir pro tubo agorinha. E aí ela pegou e falou assim, não, mas isso daí deve ser, é porque você tá ansiosa e tal. Eu falei, doutora, eu não estou ansiosa, isso não é uma crise, eu estou super calma. E eu não entro em desespero na hora que eu tô com insuficiência respiratória. Eu fico marcando, tipo, liga pro médico tal, olha a UTI tal, porque eu já sei o que vai acontecer, então eu sei que eu preciso manter a calma e tudo mais. E aí eu peguei e falei assim, doutora, eu não tô ansiosa. É de verdade, eu não consigo ir embora daqui agora. Eu tô dentro do hospital, eu não consigo. Eu tô com medo de pegar Uber, ir pra outro pronto de atendimento, pegar Uber sozinha. Como que eu vou. A senhora poderia me atender? Arruma um ventilador pra mim, por favor. Aí ela pegou e falou assim: não, isso daí é ansiedade e tal, que não sei o que, eu vou passar um clonazepam. Eu falei, se a senhora passar qualquer medicação dessa, vai deprimir o meu sistema respiratório, eu vou parar. Não me passa nada desse tipo de medicação que vai me deixar sonolenta, porque vai piorar minha questão respiratória. E ela, vou atender os pacientes agora e eu falo com você. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Meu celular acabou na bateria. E eu sentei lá e falei assim, gente, eu vou parar aqui. O que eu vou fazer? Meu Deus, me dá uma luz, me dá uma luz. Aí eu liguei para minhas residentes. Liguei pra elas e falei assim, olha, eu tô aqui no hospital tal, tô desse jeito, e a médica não tá me dando suporte, eu tô com muita falta de ar já, e eu vou parar agorinha. Preciso de vocês aqui. Óbvio que as minhas alunas, eu entrego a minha vida a elas. E aí, uma aluna minha veio de Uber, me colocou, e nisso ela já ligou lá pro meu hospital, falou, olha, a Roberta tá indo e tudo, aí eles já arrumaram o ventilador e tudo. E aí ela me colocou no Uber, foi comigo, me mantendo acordada, e eu já torporosa, né, pela falta de oxigênio. Você mudou de hospital, então. E aí ela foi me buscar. E aí, a hora que eu cheguei lá no outro hospital, foi assim, muito rápido. Eu cheguei lá no hospital já quase parando, e aí já tava tudo lá pra mim ser entubada, e aí organizou e eu fui entubada, assim, graças a Deus. Então, e a médica achando que era uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Outra vez também eu fui no pronto-socorro com insuficiência respiratória já cansada, e eu falava assim, gente, eu tô calma, isso aqui não é uma crise de ansiedade, não é uma crise de pânico, eu vou parar. E eu falava assim, eu vou parar, me intuba. Que paciente que vai falar isso, né? Tipo, me intuba. Eu falava assim, me intuba que eu vou acabar parando. Por favor, olhem no meu prontuário, procurem saber, liga pro meu médico, sabe? E muitas vezes eu não escuto o paciente, olhando, não, claramente ela... E eu escutando os murmurinhos, sabe? Não, mas ela tá tendo crise de pânico, ela tá tendo crise de pânico, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, nessa vez, eu acabei evoluindo comparada, eu cheguei a parar, com todo aquele desconforto, porque só depois de eu parar que me entubaram. E aí, gente, eu lembro da cara da médica, assim, eu falo, meu Deus, tipo, que negligência, sabe? Ao ponto de eu avisei, falei várias vezes, ela não acreditou em mim, ela foi com a cabeça dela, sendo que era só ela ter olhado meu prontuário lá, porque eu já tinha um prontuário naquele hospital, era só ela ter ligado pro meu médico, que ela iria saber que era verdade, mas ela preferiu que eu parasse, a gente sabe do risco de uma parada, que eu parasse, para que só então me entubassem, porque ela não me ouviu. E ela falou com você depois? Não, eu não consigo nem olhar na cara dela. E ela achando que era alguma coisa psicológica, mas e outra coisa, e se fosse? Não pode negligenciar uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade pela forma como... Naquele dia eu vi o tanto que é estigmatizado, sabe? Falei assim, independente se for, não porque eles não fizeram nada exatamente, sabe? Me deixaram com insuficiência respiratória ali. E eu falei assim, e se chegar uma pessoa de fato com crise de pânico, é assim que ela é tratada, né? Ela vai ser largada ali e as pessoas vão começar a falar, é uma crise de pânico, não sei o quê, e vão deixar a pessoa lá desse jeito. Eu tive vivências, assim, absurdas quando se fala de... Assim, até eu chegar no diagnóstico, né? Eu demorei muito para chegar no diagnóstico. E eu já fui em médico que virou e falou que eu tava muito bagunçada, que era pra eu voltar quando eu tivesse melhor. Já fui em médico que virava e falava assim, qual que é o seu problema? Eu virava e falava assim, os sintomas. Não, mas para além de sintomas, você brigou com o namorado, você tá com problema com sua mãe, o que é?
eu tenho, assim, por causa da militância, do ativismo, eu tenho contato com muitos pacientes, né? Então, teve paciente já que me relatou que escutou que era falta de sexo, que era falta de homem. Meu Deus. Coisas absurdas, Sim, assim, sim. pessoas que levam mais de 20 anos para chegar num diagnóstico, Sim, entendeu? sim. E que são condicionados a duvidar dos próprios sintomas, do que o corpo tá falando ali, ele tá vendo o negócio falar, e isso é absurdo, né? É muito triste isso, sabe? Porque imagina a pessoa que tá ali naquela vulnerabilidade dali. E eu me lembro bem dessa cena, porque eu falava assim, na minha cabeça tava passando, gente, eu vou morrer agora. Porque ela não tá acreditando em mim. Essa mulher vai me deixar morrer. Depois de tudo que eu passei, eu vou morrer agora porque ela não tá acreditando em mim. E ela não acreditou, ela só me entubou porque eu parei. E aí eu falei assim, meu Deus, sabe? Tipo, ela tá colocando a minha vida em risco por não acreditar. Precisa muito, eu acho que na base, sabe? Ali na parte acadêmica mesmo, na faculdade em si. Porque o médico ele tem mais voz, né? Nisso tudo, quando a gente fala, né? Precisa ter um cuidado e um investimento maior na humanização na base, porque o que a gente vê hoje em dia tá muito errado, precisa mudar, sabe? Sim, e justamente por isso que eu tenho, assim, que eu trouxe, o Chronic Pod vem um pouco disso também, né? E assim, eu tenho movimentado, assim, até politicamente, no sentido de articular politicamente para ver como mudar um pouco essa base, né? Sim. E tentando a conscientização, porque assim, quanto mais a gente falar, mais visibilidade isso vai ter e tal. Porque assim, na formação dos profissionais médicos, assim, parece que eles não tem na formação esse diálogo com o paciente. Sim. Essa coisa e essa importância de escuta, né? Eu entrevistei um profissional da saúde uma vez que ele é médico e ele é psicanalista e ele trabalha com formação de médicos, psicologia na medicina. E ele acredita que a relação paciente-médico tem que ser vertical. E ele que dá a formação para médicos. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa ainda muito distante, mas que a gente tem que ir trabalhando aos poucos. E eu vejo que isso teve uma mudança. Por exemplo, eu já dei várias palestras sobre humanização. Eu dava aula em 3 pós-graduações com a grade falando sobre humanização, tanto na neonatologia como na terapia intensiva adulto. E aí, sempre levando essa bandeira. E são coisas que as pessoas... Porque quando a gente fala em humanização em si, é algo que já está testificado. Tem lei para isso, sabe? No Sistema Único de Saúde tem uma lei que ela já tem mais de 10 anos, voltada para a obrigação do profissional de saúde de tratar o paciente com humanização. Tem várias... Quando a gente pensa... O que é humanização na saúde? A hora que a gente pensa que a gente elenca o paciente, né, em urgente, em emergente, tudo isso é humanização, está dentro do enquadramento das diretrizes de humanização, porque você vai dar a importância para aquele paciente que precisa de mais importância naquele momento. Então, até esse elencar do paciente por nível de gravidade é uma forma de humanizar a saúde, porque às vezes as pessoas não entendem como que está englobado. E ouvir o paciente participar do prognóstico dele, das decisões, isso é extremamente importante, porque ele precisa ter voz nisso, sabe? E a gente precisa caminhar para isso, só que se as pessoas elas não falarem disso, elas não brigarem por isso, elas não colocarem isso como pauta, isso não vai mudar, a gente só vai continuar dessa forma, sabe? Eu uso muitas redes sociais também para falar da importância disso, porque é extremamente importante, porque o paciente, ele sabe o que é melhor para ele, é ele que sabe. Se a gente ouvir ele, a gente vai entender o que é melhor para ele. Teve uma paciente minha e outra coisa também, junto com isso, tem vindo os cuidados paliativos, que tem ganhado mais visibilidade aqui no Brasil, que eu tenho amado isso, né? Eu fiz a minha minha especialização em cuidados paliativos, eu sou apaixonada nisso. Todo paciente crítico acaba que é um paciente que ele tá em cuidados paliativos, não exclusivos, mas por ter essa doença crônica, né? E ele precisa desses cuidados pro resto da vida, ainda mais quando a doença estiver complicando ou for evoluindo. E eu acho muito importante porque a gente precisa ouvir o paciente e ver o que é melhor para ele. Principalmente quando o paciente ele entra em estado ativo de morte. A gente precisa entender o que o paciente quer. Muitas vezes o paciente não quer lutar mais.
Muitas vezes o paciente cansou, muitas vezes o paciente... E a gente não pode prolongar o sofrimento do paciente. Eu acho que a maior bandeira dos cuidados paliativos é isso. Não causar mais dor, né, do que conforto. Não prolongar o sofrimento do paciente. Então, se não tem perspectiva de cura, por que você vai prolongar um sofrimento que já está tão exaustivo para ele, né? E aí muitas pessoas entendem, então não é fazer nada, é deixar o paciente morrer. Não, muito pelo contrário, é fazer tudo. Tudo que é possível para não gerar mais dor. É dar conforto, é ouvir o paciente, é ver o que ele quer. É isso, entendeu? A vida ela é finita. A gente precisa ter esse entendimento da finitude da vida, mas também ela não tem que ser desumana quando chega nesse momento, sabe? Teve uma pacientinha minha de 11 anos de idade, a Vitória, tem até a tatuagem dela, escrita "Eu te amo", porque ela sempre falava pra mim que me amava muito. Eu acompanhei ela por anos. E na última internação dela, ela ficou muitos meses internada. E aí, ela tava esperando um pulmão, ela tinha fibrose cística, tinha 11 anos. Ela tava esperando um pulmãozinho, só que aí ela pegou uma infecção de novo, e aí ela saiu da fila e tal, e aí não tinha mais perspectiva de tratamento para ela. A gente foi muito franca, conversou com ela, tudo tava acontecendo. E aí, ela, muito clara, assim, no dia que a gente foi conversar com ela, ela pegou e falou assim: tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Eu sei disso. Eu já vivi tanto tempo, eu já vivi 11 anos. Eu já tava... Não, ela me desmontava, não tinha um que não chorava. Ela, eu já vivi 11 anos, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Se não foi pra vir o pulmão, tá tudo tranquilo e tal. E aí, eu briguei muito por essa paciente, porque no final ela já se alimentava por GTT, mas aí ela gostava muito de sorvete. Então eu falei, gente, vamos deixar ela comer sorvete? Então, vamos deixar. E aí, nos últimos meses, todos os dias eu levava sorvete pra ela. E aí, ela comia, porque era geladinho, era o que ela tava conseguindo digerir ali. Ela tomava sorvete. E aí, a gente fez uma listinha de tudo que ela queria antes de morrer, porque ela sabia que esse dia ia chegar. E aí a gente fez cinema lá no hospital. Ela queria ver o Rodolfo, do Israel Rodolfo. Eu consegui levar o Rodolfo lá. Ela era apaixonada na Virgínia. Eu consegui um vídeo da Virgínia pra ela. Essa menina chorava. E tudo que ela queria fazer, a gente fazia. A gente organizou o quarto dela lá no hospital do jeito que ela queria. Fez um mural de fotos pra organizar do jeitinho que ela queria no momento dela. E aí, teve um dia que ela pegou e falou pra mim assim... tia, eu não quero mais usar a VNI, que era a máscara que ela tava usando, e que de fato era aquilo que tava segurando os exames dela só piorando, ela ficando extremamente desnutrida, caquética, ela tava entrando ali no final da vida mesmo, e a VNI era o que tava segurando ela, e aí ela não aguentava ficar com a VNI sentada, a única posição que ela aguentava era assim, pra baixo assim, com a VNI, ela só ficava assim, deitada, com o travesseiro aqui entre meio e deitada, assim, uma posição muito desconfortável. E aí ela muito lúcida, né, e dona da vida dela, e 11 anos de idade, e a mãe também muito consciente, né, muito... tinha esse entendimento em relação a tudo que estava acontecendo. E aí, eu peguei e falei, amor, mas é a VNI que tá te segurando para você respirar, para você ficar bem, para você ficar viva. Se você tirar a VNI, você vai morrer. Tia, eu vou morrer de qualquer jeito. Eu não aguento mais esse sofrimento. Eu não tô aguentando. Meu rosto tá todo machucado. Tia, eu lutei até o último segundo. Eu lutei até agora. Eu não consigo mais. Nossa, eu olhei para aquilo. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, então tá, você tem certeza disso? Ela, eu tenho, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu queria ver meu pai antes. Aí eu peguei, falei, ela não tinha contato com o pai, né? Falei, tá, então a gente vai organizar o seu pai. Ela falou assim, então, até meu pai chegar, eu vou ficar com a VNI. E não pede pra eles me dar morfina, não. Porque a morfina me dá sono. E na hora que meu pai chegar, eu quero estar acordada pra ver meu pai. Nossa, eu falei, misericórdia, gente. Socorro. E eu falei, tá. Aí vai eu conversar com a equipe, né? Porque naquele momento eu era a paliativista ali da equipe, e aí muitas decisões que estavam sendo tomadas, elas passavam por mim, né? E até a médica me deu esse poder, sabe? Esse poder, entre aspas, porque a médica estava muito envolvida e não estava conseguindo tomar algumas decisões. E ela mesma teve esse entendimento e pegou e falou assim, olha, Roberta, tem certas decisões que eu não consigo tomar, eu não tô fazendo o melhor para a Vitória, então como você é paliativista, eu não tenho esse conhecimento, eu quero muito que você me ajude e que me ajude a tomar certas decisões. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu sentei com a equipe para falar. E aí essa médica em si, ela pegou e falou assim, não vai tirar a VNI dela, você tá ficando louca? E me ofendeu, falou um monte de coisa e tal. E aí eu peguei e falei, ela, não, e todo mundo, não, Roberto, que não sei o que. Eu falei assim, não, gente, tudo bem, mas conversem com a Vitória. Lembra que a gente
fez uma reunião, nós nos reunimos e ficou acordado que a gente ia fazer o melhor para a Vitória. A medicação não está fazendo efeito, os remédios só estão piorando e tudo. Olha tudo que está acontecendo. A gente está entendendo a gravidade da doença. Ela não tem um pulmão para ser transplantado, ela não vai melhorar. E a gente precisa ter esse entendimento. Ela está sofrendo há muito tempo e ela disse que ela não quer sofrer mais. Não. E a médica saiu. Aí passou umas 3 horas, ela voltou, chorando muito, 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 e me pediu desculpa. Falou assim, Roberta, eu não consegui ir lá. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo participar desse processo. E eu já conversei com a equipe e tudo, e a gente vai ouvir a Vitória, mas eu não consigo olhar pra ela, eu não consigo ir lá. E aí eu peguei e falei, não, doutora, pode deixar que eu vou, então, e a gente vai resolver isso do pai dela e tal. E aí ela ficou sem a morfina, ela aguentou, sentindo muita dor, muito desconforto. Foi quase um dia ela sem morfina, porque ela só ficava com a morfina, que ela gritava de dor, ela sentia muita dor no corpo, dor pra respirar, dor pra tudo, sabe? E aí ela aguentou um dia sem morfina, e aí o pai dela chegou, e aí ela viu o pai dela, e depois que o pai, ela teve uma conversa com o pai dela, e aí ela pegou e falou assim, chama a tia Roberta. Aí eu cheguei lá, ela pegou e falou assim, tia, agora tira. Eu não aguento mais não, tira. Eu tô pronta. E eu ficava assim, meu Deus. Falei, não, a tia vai tirar. Aí eu peguei e falei pra ela assim, que você quer? Aí ela pegou e falou assim, tia, tá chegando o final. Desse jeito que ela falou. Falei assim, você tá sentindo que tá chegando o final? Aí ela, tia, tô sentindo, tá chegando o final. Aí eu peguei e falei assim, e eu posso fazer alguma coisa por você? Tem alguma coisa mais que a tia pode fazer? Ela falou assim, tia, você já fez de tudo. Aí eu peguei e falei, e como que você quer o final? O que você quer o final, assim? Aí ela pegou e falou, tia, eu quero um único pedido. Eu falei, o que foi? Pode falar. Ela falou assim, a senhora fica aqui? Aí você morreu. Aí eu falei assim, meu amor, por que eu? Tipo, tantas pessoas. Ela falou assim, não, eu quero. Ela fez assim com a cabecinha, eu quero a minha mãe aqui, eu quero meu pai ali. Aí ela apontou pro pé da cama e eu quero a senhora aqui segurando minha mão até o final. Eu falei, mas é sua irmã e a sua avó? E ela falou assim, não, tia, eu quero você fica. Eu falei, lógico, meu amor, que mesmo que se você não me pedisse, eu ia estar aqui. Eu vou ficar com você até o final. Você segura minha mão até o final? Eu falei, segura. Ela pegou e falou assim, e quando eu partir, você abraça minha mãe? Porque ela vai chorar muito, tia. Ela não tá preparada, ela tá se fazendo de forte. Nossa, ela tá se fazendo de forte, mas ela não tá preparada. Eu falei, você tá bem? Ela pegou e falou assim, eu tô bem. Eu fui muito feliz, obrigada por tudo que você fez por mim. Eu te amo muito, eu vou te amar pra sempre. Eu falei, não, tá bom. Aí a gente tirou a VNI, botou morfina, aí ela dormiu, né? E aí, passou umas 4 horas, ela entrou em processo ativo de morte, fazendo som de sororoca e tudo, muito desconforto respiratório. A mãe dela me ligou, era 5 horas da manhã. Roberta, a Vitória tá indo. E aí eu fui pro hospital, e aí fiquei segurando a mão dela até o final. Ela faleceu às 23h10. E aí a gente passou o dia lá com a música que ela gostava no quarto, com as fotos dela na parede, eu, o pai dela e a mãe dela, segurando a mãozinha dela até o final. E aí não deixei monitorização, sabe? Pra mãe dela não ficar em sofrimento, vendo o coração diminuir os batimentos. E aí fiquei vendo a mãozinha dela ficando pálida, gelando, todo aquele processo. E aí ela veio a óbito, assim. Foi muito lindo tudo, sabe? Foi uma morte digna de uma forma que eu nunca tinha visto e nem presenciado antes, que eu acho que tem que ser mais comum, sabe? Ela tinha um entendimento da doença dela. É uma doença crônica, é uma doença progressiva, é uma doença que não tem cura, é uma doença grave. E ela levou isso muito bem durante todo o processo. Ela entendeu da finitude dessa doença, ela encontrou uma equipe que ouviu ela, que acolheu ela, que deu o máximo, que lutou por ela até o último segundo, deu tudo o que poderia dar e além para ela. Uma família que acolheu e que a gente ouviu ela, sabe? Ela queria ver o pai dela, ela não queria mais usar a VNI, porque quando ela estava com a VNI e com a morfina, ela estava com muito desconforto, ela queria... O que eu percebo da Vitória é que ela queria decidir sobre a morte dela, sabe? Ela queria decidir como morrer. Isso deveria ser normal. A gente tem que decidir como a gente quer morrer, né? O paciente que ele já é crônico, ele tá no hospital, ele sabe disso da doença. Eu acho que é o mínimo de dignidade que a gente tem que dar ao paciente, sabe? Dar a ele o direito de decidir como ele quer morrer, a forma como ele quer morrer. É muito importante isso quando a gente fala de doenças crônicas graves, sabe? O paciente ele precisa ser ouvido. E muitas vezes ele não fala por medo da família achar que ele está desistindo. Por medo da esposa achar que ele está desistindo. Por medo dos filhos achar que ele está desistindo. E aí, às vezes, a família fica
impondo um sofrimento para ele que ele não aguenta mais, ele já não quer mais aquilo, e não é desistir, sabe? Muito dos casos não é desistir. A gente precisa olhar para isso com um olhar humano mesmo, para entender até onde que o sofrimento ele chega no nível do ser humano, assim, que de fato já não deve ser prolongado. E aí, no hospital que eu trabalho, a gente tem uma equipe de cuidados paliativos que é muito ativa. E depois que isso tudo, a comissão começou a falar mais disso e impor mais, a gente percebeu o quanto a gente, enquanto equipe, já errou. O quanto a gente prolongou sofrimentos que não deveriam ser prolongados. O quanto, sabe, a gente não ouviu o paciente e errou muito naquilo, sabe? E aí, hoje, a gente tem tentado o máximo dar essa escuta, tem tentado ao máximo ouvir o paciente e dar essa dignidade para ele, sabe? Então, tem sido lindo. E a Vitória, ela vai ficar para sempre no meu pensamento, no meu coração, porque eu mudei, assim, antes da Vitória e depois da Vitória, o quanto ela mudou a minha concepção de vida e de tudo. Uma menininha de 11 anos que me deu tanta lição e que eu falava assim, meu Deus, porque uma coisa é você estudar, você fazer a especialização, outra coisa é você colocar na prática uma pessoa que você tá totalmente envolvida, né? E eu tentar deixar de fora isso. Eu lembro que quando ela parou de respirar, a mãe dela olhou pra mim e falou assim, ela foi? E aí eu peguei e falei assim, eu acho que foi, mãezinha, eu vou chamar o médico. E aí eu chamei o médico, aí a mãe dela ainda tava assim, em estado de choque. E aí o médico veio, atestou o óbito. Aí a mãe dela chorou muito, aí eu abracei muito a mãe dela. Aí depois, muito tempo depois, eu falei pra ela o que a Vitória tinha me falado, né? Ela falou assim, eu não acredito que ela fez isso. Eu falei, fez. Ela falou que era pra me te dar um abraço quando ela partisse, que você ia sofrer muito. Ela falou, ai meu Deus, como eu amo minha filha. E aí eu saí, assim, porque eu tava guardando todo aquele sofrimento, algo que não se fala também da parte do profissional da saúde. Eu tava totalmente em estado de choque, assim. Aí eu saí. Aí todo mundo, as enfermeiras, até as mãezinhas dos outros quartos, estava todo mundo em alerta, né? Porque a Vitória era muito querida, ela ficou quase 1 ano no hospital. E eu saí, aí eu tava andando assim, e aí a pessoa falava comigo, eu não tava escutando. E eu fui andando assim nos corredores do hospital, eu encontrei uma parede, eu encostei nessa parede, minhas pernas sumiu. Tipo, aí eu fui descendo essa parede, eu sentei no chão, assim, aí alguém, um médico, um enfermeiro, não sei, tava com roupa de hospital, eu não lembro o rosto. Tava com roupa de hospital, me pegou no colo, me levou pro repouso, falava assim pra mim, perto de mim, falava coisas que eu não lembro o que ele falou. E aí me abraçou. Na hora que me abraçou, nossa, eu gritava, do tanto que eu chorava. Nossa, mas eu chorei, porque, meu Deus, perdi minha menininha. Eu chorava. E aí eu lembro que eu fui embora pra casa. Eu fiquei assim, em estado de choque, muitos dias sofrendo por aquilo, sabe? E aí eu não tava conseguindo processar o sofrimento, e aí eu fui pra academia, eu ficava 3, 4 horas na academia, sabe? Tipo, gerando uma dor física em mim pra ver se eu conseguia lidar com a minha dor emocional, que sei lá. E aí eu tive que todo esse processo, eu tive que resignificar tudo isso. Eu fiz uma tatuagem que ela fazia cartinha e colocava eu te amo, né? E aí eu peguei um eu te amo dela, que ela falava todo santo dia pra mim. E aí eu preguei, aí ela teve um dia que eu perguntei pra ela, porque como eu era profissional, antes da gente ter uma relação mesmo de amiga, porque ela me ligava de videochamada e tal, quando ela não tava no hospital e não sei o quê. Antes disso, ela sempre falava pra mim eu te amo, desde as primeiras vezes. E eu ficava, gente, como é que eu respondo? Um paciente tá falando eu te amo, eu vou responder o quê? Eu ficava, né? Como é que eu vou responder isso? Aí até que eu passei a amá-la e também comecei a falar eu te amo. Mas um dia eu perguntei pra ela, falei, meu amor, por que você fala eu te amo pra tia desde quando você me conhece? Aí ela falou, eu sempre falo eu te amo porque eu nunca sei quando vai ser o último. A gente precisa falar que ama as pessoas para as pessoas saberem que são amadas pela gente, porque eu não sei qual que é o último. Falei, caraca, é isso, a gente precisa falar eu te amo porque a gente nunca sabe quando que é o último eu te amo. E muitas vezes a gente deixa isso guardado e não expressa, não fala, né? Aí desde então, minha filha, eu falo eu te amo pra todo mundo. É curioso como as crianças processam, né, todo esse adoecer e a forma deles interpretarem tudo isso, assim, é fascinante. Eles têm uma evolução espiritual além, sabe, da gente, assim. Eu que por trabalhar com criança e por ter tanta convivência com esse caso da Vitória, eu falei assim, meu Deus, se fosse um adulto ali naquela situação, não teria a calma, a sabedoria que ela teve pra lidar com tudo, da forma como ela tava lidando. Ela fazia vídeo no TikTok,
toda de VNI e tudo, fazia várias dancinhas dela no TikTok e pintava a unha sempre. Toda semana eu tinha que levar um esmalte diferente pra ela pintar a unha. E preocupada com os cachinhos dela, que tinha que modelar os cachinhos dela. Não, você precisava de ver. E eu falava assim, gente, a menina tá morrendo, literalmente. E olha isso, que cuidado. Você chegava lá, nossa. Aí eu chegava lá todo dia pra tirar ela, pra levar ela pro pôr do sol. Aí eu colocava a cadeira de roda, eu falava assim, e que tal você sentar na minha carruagem pra gente ver o pôr do sol? Vamos? Aí ela, vamos, tia. Aí a gente ia ver o pôr do sol, colocava música, ela adorava. E tudo era bom pra ela, sabe? Eu levava os desenhos pra gente pintar, a gente pintava e aquilo ela adorava. Tudo tava bom, ela não reclamava de dor, de sofrimento, de nada. E quanta dor ela sentia, não se alimentava pela boca há anos já, sabe? E aí eu ficava, nossa, eu aprendi demais. A gente aprende muito ao ver o sofrimento do outro, né? A olhar pra isso. E ela sempre teve esse entendimento desde pequenininha da doença crônica dela. A fibrose cística é uma doença muito limitante, né? Uma doença crônica muito difícil de lidar. A expectativa de vida não é tão alta. Por mais que a gente vê uns pacientes, assim, são exceções, né? Que chegam à vida adulta. E aí, esses pacientes, eles acabam tendo que lidar com essa doença desde pequenininho, desde o diagnóstico, desde o nascimento, né? E, enfim, com esse olhar para a doença, eu acho que diminui o sofrimento, né? E eu acho que foi o caso dela, assim. Ela teve a doença, mas eu não vi a Vitória como uma paciente que sofreu muito com a doença. Ela levou de uma forma que me ensinou a lidar com a minha própria doença, entendeu? E aí, toda vez eu lembro dela, assim, ela tá comigo o tempo todo. A hora que eu penso em reclamar, eu penso na Vitória. A hora que eu penso em não me arrumar, eu penso na Vitória. A hora que eu penso em não lutar, eu lembro da Vitória. Tipo assim, porque... E por isso que eu falo sobre a doença nas redes sociais. Porque às vezes a gente acha que não, mas a forma como a gente lida impacta uma pessoa lá longe, sabe? A forma como eu lido com a doença, eu fui influenciada e inspirada pela Vitória. Mas muitas vezes as outras pessoas lidam com a doença dela inspirada na Roberta, entendeu? Coisa que eu aprendi com outro paciente. E assim a gente vai gerando uma corrente do bem, sabe? Que a gente vai se ajudando, que a gente vai motivando um ao outro, que a gente vai inspirando um ao outro. Por isso que a gente... eu acho que as redes sociais hoje, elas facilitam muito, né? Elas nos conectam. Por isso que é muito importante essas pessoas se expor porque tem um porquê da gente tá passando por isso, né? Da gente ter essas doenças. Então, eu acredito que seja para ajudar na evolução nossa e das outras pessoas também. A gente precisa falar e expor isso, né? Com toda certeza. Assim, já apareceram muitas pessoas que falaram que só conseguiram chegar ao diagnóstico por causa da militância que eu faço e tudo mais. Enfim, eu acabei ajudando pessoas que eu nem sei quem são a chegar num diagnóstico através dos meus relatos, que a partir disso procuraram médicos específicos, e, enfim, e é uma corrente mesmo, né? Mas eu acho que foi sensacional, Roberta, assim, tem alguma coisa que você queira dizer? Assim? Ai, não, eu acredito que é isso, assim, a gente precisa lutar pela nossa vida, independente das limitações que a nossa vida impõe. Porque, gente, muitas vezes as pessoas, elas vêm falar comigo, eu já quero deixar muito claro aqui, elas vêm falar comigo assim, eu tô passando por isso, mas nem chegar aos pés do que você tá passando. Meu ano foi assim, mas nem chegar ao pé do quanto você sofreu. E as pessoas, elas não entendem que cada sofrimento é um sofrimento, sabe? Ele é individual. Não é porque você tá passando por uma coisa que na sua cabeça talvez seja menor do que a minha, mas é a forma como você lida. Talvez aquele sofrimento pra você é tão grande, tão insustentável, que se torna maior do que aquele que eu passei. A gente não tem que se comparar uma dor ou uma doença. Mas a doença da Roberta é pior porque ela já foi pra UTI 11 vezes, porque ela já foi entubada 9 vezes. Não é bem pra essa linha. Cada doença, ela tem suas questões. A gente só tem que entender que o diagnóstico, ele não nos limita, sabe? O diagnóstico, ele não nos define, literalmente, sabe? Eu sigo um cara, o Gildo, na internet, ele tem esclerose múltipla. E aí, ele tá se propondo que ele vai subir o Monte Everest agora. E aí eu falei, caraca, mano, eu me inspiro muito nele, e ele faz um monte de corrida e tal. E eu falei, meu Deus, porque a doença dele, querendo ou não, também é crônica e tudo, tem esses picos, essas agudizações, e a forma como ele lida é incrível, sabe? Ele não se limitou àquilo, ele pegou algo e foi embora. E é isso, por mais que a gente tenha limitações físicas, psicológicas, emocionais, encontra alguma coisa que goste e vai embora, sabe? Não deixa a vida se resumir nisso. A vida é muito mais do que
uma doença, um diagnóstico, porque a nossa questão emocional conta muito, e cuide da questão emocional, sabe? Converse com o terapeuta, lida com isso, fale das suas dores, fale o que dói, não tenta se mostrar forte quando não está, sabe? Deixa doer e processe isso da melhor forma possível e, tipo, não estão sozinhos, né? A gente tá aqui. A gente tá aqui, né? Exato. Eu acho que uma coisa do terapeuta, assim, da psicologia, tanto da psiquiatria e tal, que é importante falar que, assim, pessoas que estão num processo muito longo para chegar a um diagnóstico, por serem taxadas muito tempo como psiquiátricas e uma coisa única, exclusivamente psicológica, tendem a ter essa resistência de procurar o psiquiatra, de procurar o psicólogo. Mas o psiquiatra e o psicólogo, ele não está aqui para confirmar que seu problema é psiquiátrico. Ele na verdade, é um conjunto que atua para te ajudar a enfrentar essa doença. Sim. É um trabalho interdisciplinar, né? Isso, ir no psiquiatra, ir no psicólogo não significa que sua doença não tenha fatores biológicos, não é assumir isso. Exato. Na verdade, é um processo de fortalecimento para enfrentar esses enfrentamentos que vão surgindo, né? Sim, precisa disso. Sozinho a gente não dá conta e a gente precisa estar com a mente boa para lidar com tudo isso. Tem questões, tem exames, tem a forma de comprovar isso. Você não está sendo invalidado, né, por nada disso, mas é necessário você cuidar mesmo da sua mente e ter alguém para conversar e expor tudo isso, porque a gente não é fácil. Não é fácil. Só quem passa sabe o quão é difícil carregar o peso de algo crônico, algo que vai com você ali na vida, né? Mas eu acho que a gente tem uma missão aqui na Terra, todos nós que temos aí um diagnóstico de uma doença crônica, de ajudar as outras pessoas e através da nossa vida, enfim, dos nossos enfrentamentos. E para isso, a gente precisa estar bem, a gente precisa falar, a gente precisa se expor e viver a nossa vida. Eu acho que é isso. Obrigada, Roberta, por aceitar o convite. Eternamente grata, assim, muito obrigada. Você, mais uma vez, obrigada por assistir mais um episódio do Chronic Pod. E siga o nosso canal e não deixe de compartilhar o conteúdo. Obrigada.